Olá Vasco, seja bem-vindo ao Em Música em Casa. Olá, Micael, tudo bem? Obrigado pelo convite. Obrigado eu. Eu gostava que nos contasse o teu início na música. Olha, o meu início na música já vai há alguns anos. Reza a lenda que eu tinha 4 anos, eu não me lembro assim de todas as coisas, mas é a história que eu ouço. Tinha 4 anos e o meu pai cantava num coro amador e eu, aos sábados, quando eram os ensaios, para não ficar sozinho em casa, lá ia com ele e ficava a assistir a esses ensaios. Era pequenino, devia ter 3 anos, e pelos vistos, durante os intervalos, eu ia para lá, para um teclado que eles tinham, e começava a tentar tocar as coisas que eles tinham cantado durante o ensaio todo. Pronto, e o José Manel Pinheiro, que era o maestro desse coro, começou a fazer uns jogos comigo e não sei o quê, e depois, como era professor e diretor na Valentim de Carvalho, no Porto, sugeriu logo ao meu pai para me colocar lá. E assim foi, o meu pai nunca tinha estudado música, não é músico profissional, apesar de gostar, e comecei na Valentim de Carvalho, assim, como um passatempo, olha, e lá foi indo, e até hoje. E tu tens a noção de quando é que deu o clique de que ias ser músico profissional? Um, É um bocado difícil de dizer, mas talvez durante o meu secundário, eu fiz uma escolha muito tardia, ao mesmo tempo, apesar de ter começado cedo, eu mantive sempre outras opções em aberto, fiz ciências e tecnologias, cheguei a entrar na FEUP, em engenharia, por isso se calhar foi só ali aos 18 anos, quando eu fui fazer provas para fora, fui a Londres e fiz provas nas 3 faculdades em Londres, no Trinity, na Academy e no College, e quando entrei, aí pronto, decidi que pelo menos ia tentar, apesar de ter entrado em engenharia também. Pronto, mas congelei a matrícula de engenharia e decidi aí que ia para Londres e ia seguir música, pelo menos tentar. E nunca pensaste acabá-la já agora? A licenciatura? Nunca, a de engenharia, Sim, nunca. já pensei algumas vezes, se houvesse uma pandemia mais cedo, se calhar tinha feito isso, agora não sei. E achas que foi fácil seguir os estudos normais, não é? Digamos, com o piano? Fácil não foi. Claro que são 2 cursos, no fundo, que eu fiz o curso secundário em música e fiz o curso secundário em ciências e tecnologias. É mais ou menos o dobro do trabalho. Foi bastante complicado, sobretudo naqueles 11º e 12º ano, em que há pressão de ambos os lados para as médias, de entrar na faculdade, os exames, tudo isso. E, pronto, e como sabemos, pelo menos naquela altura, e penso que ainda continua igual, em termos de os músicos, estudantes de música que estejam neste regime supletivo, não é? A fazer ambos, não têm qualquer tipo de estatuto, não têm qualquer tipo de preferência na escola, ao contrário de outras áreas, como os desportistas, que eu tinha colegas meus e amigos que eram desportistas e tinham, por serem federados, por exemplo, já tinham outro estatuto, e eu tinha aulas no conservatório à tarde, mas não tinha estatuto nenhum, e enquanto que eles podiam escolher a data do teste, esse tipo de regalias, que torna tudo muito mais difícil, porque somos um aluno como todos os outros, apesar de estarmos a fazer 2 secundários ao mesmo tempo, e aí é preciso uma grande organização e muita força de vontade e também muito apoio familiar para ajudar e incentivar em tudo isso. E qual foi a razão de Inglaterra? Olha, a razão de Inglaterra, eu sempre achei atraente, atrativo ir para fora. E na altura, o ir para fora tinha, no caso da minha professora, que era a Rose Gardling Garson, tinha já 2 alunos que tinham ido para fora. E nós, quando estamos a terminar o 8º grau, tentamos olhar para alguns exemplos e eles tinham mais 2 anos e tinham ambos ido para a Inglaterra. O João Pedro tinha ido para Manchester e o Pedro Gomes tinha ido para Londres. E eu, um bocado pegando nesses exemplos e também pelo facto da língua ser muito mais fácil para quem está a acabar o secundário, o inglês não é grande entrave, eu optei por Londres e porque eu sempre achei que seria uma benesse, seria um benefício grande se eu fosse estudar música para fora, em vez de se calhar entrar cá no Porto ou em Lisboa. E de qualquer maneira tentei primeiro Londres, sem prejuízo de depois vir a tentar Portugal, porque as entradas eram mais tarde. Mas como depois acabei por entrar, acabei por já não fazer provas cá. E como é que foi essa mudança? Porque chegaste lá, devias ter muito mais tempo, não é? Já não fazias os dois ao mesmo tempo. Exato, exato.
exatamente. Mas também, pronto, foi um choque cultural, foi, foi sair de casa pela primeira vez, 18 logo viver após uma língua diferente, amigos diferentes. É isso que também acho que me fez crescer e acho que é um dos maiores benefícios de ir para fora estudar, é isso também, é toda essa aprendizagem cultural e humana, que é muito para lá da aprendizagem óbvia musical que se possa ter. Isso foi um choque, mas acho que lidei bem com isso e foi uma mais-valia para mim. Conheci muitos colegas, muitos amigos de todas as partes do mundo. Poderia ter uma turma em que éramos 15 ou 20 nacionalidades diferentes, coisa que eu nunca tinha experienciado, estando sempre a estudar em Portugal. E isso foi tudo bastante positivo e gostei muito de estudar 4 anos lá no Royal College. E como é que foi do nível musical? Também deve ter sido um choque. Chegas a uma escola assim, toda a gente toca tão bem, não é? Sim, sim. Isso é porque eles têm o benefício de ter tanta gente a querer estar lá que podem acabar por escolher os melhores concorrentes que estão a tentar entrar e o nível é realmente muito alto. Mas isso foi bom, porque estando nesse ambiente de grande nível musical ajuda-nos também a dar da perna, a tentar acompanhar e a tentar evoluir, porque temos as comparações ao nosso lado, na mesma turma, os nossos colegas, e podemos nos apoiar uns aos outros, porque estamos todos a remar para o mesmo lado. E depois seguiu-se a Alemanha. Qual foi a razão Certo. da cidade? Porque é uma coisa que me ficou. Foi uma cidade mais pequena da Alemanha, não é? Não Sim, tão. certo. Qual foi a razão? Foi o professor? Quando eu decidi, eu queria sair de Londres ao fim de 4 anos, queria fazer um mestrado e por várias razões não queria continuar lá em Londres e achei que a Alemanha era um local bastante bom para continuar os estudos, mais 2 anos no mestrado, depois acabou por ser mais tempo. E não optei em função da cidade, na verdade, porque eu entrei em Berlim, entrei em Colónia e entrei em Münster, fiz provas em diferentes faculdades. Mas o mais importante, sobretudo num mestrado, depois de já ter estado em Londres, numa cidade tão cosmopolita e numa faculdade como o Royal College, a prioridade para mim já não era propriamente só estar numa cidade grande, a prioridade para mim era ter um bom professor e conseguir continuar a evoluir da forma que queria, e isso só seria possível com um bom professor em primeira escolha. Depois, claro, que se fosse numa grande cidade, ainda melhor. Mas então aí optei pelo professor, apesar de ter entrado também em Berlim, como disse, na altura não me atraiu tanto os professores, as opções que tinha lá, e acabei por estudar com o Heribert Koch, e como ele dava aulas em Münster, optei por ir para lá. E não foi também um choque no outro sentido? Ou seja, estás numa cidade que tanto acontece tudo e de repente Sim, vais para uma cidade muito mais pequena. sim, isso foi, sem dúvida. Mas gostei bastante, sinceramente, porque em Londres também era uma cidade tão dinâmica, era uma azáfama tão grande, e de repente chegar a uma cidade tão bonita na Alemanha, com uma cultura musical gigantesca, uma cultura mesmo no povo gigantesca. As pessoas todos os dias vão assistir a concertos e, apesar de ser uma cidade pequenina, tinha grande oferta cultural. E ao mesmo tempo uma cidade de estudantes, e de repente estava ali no meio da natureza, tinha tempo para estudar à vontade, tinha um grande professor. Na verdade, não me queixo de nada. Acho que devo ter esses 2 anos mais livres para ter tempo para evoluir sozinho. Mas ao mesmo tempo, nessa altura, já estava a começar a ter bastantes concertos fora, e então acabava por não estar lá tanto tempo assim. Estava lá algumas temporadas, mas depois tinha que viajar já para alguns concertos. Por isso era um bom ponto de refúgio, digamos. Pois eu ia fazer essa questão. Quando é que começou esses concertos todos e essas viagens e tudo o que vemos? Sim, isso não começou de um momento para o outro, isso foi evoluindo aos pouquinhos ao longo da carreira que fui tentando construir, e aos poucos foi evoluindo em número de concertos em diferentes países ou continentes,
Isso vem de diferentes contactos, o facto de ter estudado em Londres nessa tal universidade, cheia de colegas de diferentes países, ajudou a formar uma primeira rede de contactos entre colegas e amigos que éramos na altura. Mais tarde, começando a fazer concursos fora, começando a ser convidado para algum festival, e depois uma coisa leva à outra, e tentando dar sempre o melhor em cada concerto, porque, sobretudo, nunca se sabe quem é que está no público, e mesmo que seja um concerto pequenino, algures, num local mais escondido, já me aconteceu estar uma pessoa bastante importante no público, que desse concerto depois traz uma coisa muito, muito melhor. E houve algo assim, existe algum público mais especial? Óbvio que tens de ser os portugueses, isto vai ser visto cá. Tens algum público mais especial? Para mim, o meu público favorito é o público alemão. Acho que não há igual em qualquer sítio do mundo até agora que eu tenha visto, eu experienciado. O público alemão é, de facto, é uma intensidade mesmo fora de série. Estar numa sala de concertos na Alemanha, é de facto, o público vibra mesmo com o concerto. Normalmente são pessoas que também estão muito habituadas a estar em concertos, sabem perfeitamente como se comportar, e isso leva com que estejam relaxados, porque não estão a fazer nada que não estejam habituadas. Ao contrário de, às vezes, por exemplo, em Portugal, eu estou a dar um concerto cá e, por vezes, o público não está assim tão habituado a ir a concertos e acaba por ficar contraído porque não tem a certeza de como pode reagir ou como deve reagir. E isso faz um efeito reverso, é ao contrário. Enquanto que na Alemanha as pessoas estão tão relaxadas que são capazes quase de vibrar. Olha, uma vez aconteceu-me mesmo, parecia... Não sei se gostas de futebol, mas na Premier League, por exemplo, em Inglaterra, que são muito fervorosos, às vezes um simples lance e tu ouves no público aquele uau, né? Opa, já me aconteceu isso na Alemanha, a meio de uma passagem, de sentir o público quase a respirar comigo por uma modulação, uma coisa qualquer assim. Isso mostra como eles estão tão à vontade a vibrar com aquilo que não têm sequer receio de fazer uau, quando numa parte em que gostam, simplesmente, certo? E isso faz com que toda a experiência musical da parte do intérprete, do artista, também seja muito, muito boa. E, por exemplo, na Rússia, como é que é? E tu tens tocado recentemente na Rússia, como é que é o público lá? Na Rússia também gostei. O público russo achei que é bastante intelectual, percebe bastante, se calhar eu diria acima da média europeia, fora a Alemanha e o centro da Europa, se calhar. É um público que percebe muito, dá muito valor à sua cultura e à cultura europeia também, mas sobretudo à cultura russa, assim dos late romantic, não é? Os românticos mais tardios e o início do século XX. Qualquer russo sabe, tem que saber quem é Tchaikovsky, quem é o Prokofiev, etc. E é um público que eu gostei também bastante, porque se interessam muito e apesar do que possa parecer em termos, sei lá, que nós vemos em termos políticos, mídia, não achei nada disso. O público é muito calorento para quem vem de fora, para os artistas estrangeiros, senti isso, foi muito bem acolhido e as pessoas vibraram muito, muito com o concerto, com os concertos. E, por exemplo, em Nova Iorque, fizeste lá o concerto, qual foi a sensação? Tocar naquela sala? Pois, aí é aquele sonho desde sempre, de tocar aquele marco, de tocar no Carnegie Hall. Foi muito bom e pronto, na altura aquilo passou tão rápido que eu nem estava a acreditar que aquilo estava a acontecer e também estava tão concentrado com o momento em si que só depois de ocorrer é que eu pude desfrutar um bocadinho melhor, mas é de facto incrível, uma cidade como Nova Iorque, eu nunca tinha ido lá antes, e poder tocar no Carnegie Hall, chegares para ensaiar com a sala vazia e tu vês a sala que já reconheces de tantas vezes que já viste aquela sala em gravações históricas, é de facto incrível e aí é um peso na consciência e uma responsabilidade gigantesca, mas também é muito bom poder estar assim e poder ter essa oportunidade. Existe agora, neste momento, existe algum país ou alguma cidade que não tenhas ido? Que já vi que é difícil, mas que tenhas vontade, que esteja assim nos teus planos?
Aí eu gostava muito de ir ao Japão e à Coreia, que ainda não fui. Na Ásia ainda só estive nas zonas mais para sul, tipo China, Tailândia, Singapura, Austrália, mas a cultura japonesa e sul-coreana, e mesmo a cultura chinesa, que eu estive em Hong Kong, mas não estive na China verdadeiramente. Eu gostava bastante de poder experienciar essa parte, porque acho que a nível de música clássica é um mercado muito forte na China, na Coreia e no Japão. E eu notei isso logo em Hong Kong, quando dei lá um concerto em 2015, penso eu. É inacreditável, eu senti-me quase uma estrela rock num concerto, porque eles vibram de tal forma que tu sentes-te realmente muito bem acolhido e pronto, naquele espaço de tempo tu és o ídolo daquele público, verdadeiramente. Eles sabem comportar perfeitamente durante o concerto, mas assim que é para mostrar o calor, para aplaudir, eles também o fazem de forma inacreditável e isso também foi uma boa experiência ver essa diferença. E nunca te aconteceu bater em palmas, não é no meio dos andamentos, mas é no meio do meio dos andamentos. A mim já aconteceu. Já. A mim foi na Quinta Tchaikovsky, que eu não sei que cidade da China, que é uma suspensão acho que no segundo andamento, e o pessoal não tinha não faltava Isso aconteceu na China? Aconteceu na China, sim. Que Faltava muito para o final, mesmo, muito. Eles... Certo. Opa, já me aconteceu também, a meio de uma passagem, se for assim uma cadência perfeita e se não tivermos cuidado de tentar mostrar que não é ali, isso é um bocado de linguagem corporal do artista também. Eu chego à conclusão que nós podemos um bocado controlar se o público vai bater ou não palmas, até um certo ponto, porque depois não podes controlar se eles realmente baterem palmas, mas com a linguagem corporal também o consegues fazer. Mas me aconteceu e não é algo que eu me importe por aí além, porque eu acho que até mesmo o típico clássico de bater palmas no fim do primeiro andamento, de um concerto, ou de uma sonata, ou qualquer coisa assim, eu não acho que seja desrespeituoso, porque quem o faz, no fundo, está a mostrar que está a gostar do que está a ouvir e está efusivo, e eu acho preferível isso quase preferível isso do que as pessoas estarem totalmente contraídas e depois é a altura de bater palmas e ninguém bate porque têm medo de ser o primeiro a bater a palma. Sim, nota-se muito isso, as pessoas têm esse receio, às vezes acaba o andamento ou acabam e ficam tipo, posso, não posso? É isso. E Isso é falando totalmente... dos concursos que ganhaste, que eu vi e não... Eu vi a lista e pensei, bom, já são bastantes e não vou vê-los todos. Como é que, desde quando é que começou isso? Sempre foi um objetivo teu? Olha, isso foi um bocado a influência da minha professora, a professora Rosgard Lingarsen, uma professora sueca que dava aulas e ainda dá cá no Conservatório do Porto. E foi minha professora durante 10 anos. E fazia um bocado de parte da estratégia dela colocar o ensino, não é? A pedagogia com objetivos. E em termos de ano letivo, curricular, os objetivos eram mínimos, era uma vez por período, quanto muito, ou no final do ano só, às vezes, e ela incentivava-me a concorrer a concursos para ao longo do ano ter sempre estes objetivos e obrigar-me também a chegar a certas etapas e progredir dessa forma. E então os concursos acabaram por ser quase um complemento da parte curricular, porque para além do exame, quando chegava ao exame eu já tinha feito esse programa várias vezes em concursos diferentes e o exame era a coisa que menos gostava, já estava o programa mais do que rodado. E eu acho que se os concursos forem vistos nessa perspectiva, são sempre positivos, eu acho que nunca vão ser negativos. A parte, pronto, é um bocado questionável, não é? A parte dos concursos, toda a gente sabe, mas se for visto desta forma, eu não acho que seja mau. Se for visto de outra forma, muito mais competitiva e tudo isso, aí já pode ser bastante prejudicial para a arte em si, não é? Para a parte artística. Mas foi daí que começaram os concursos e a certa altura comecei a tentar subir um bocado de patamar e fazer concursos mais internacionais. Lembro que um dos primeiros que fiz foi em Madrid, em Segóvia, depois outro em Vigo, e a partir daí comecei a tentar fazer mais concursos fora, que era uma boa forma de nos compararmos com o que se passava
porque num mundo mais pequenino, mais fechado, dentro do conservatório só, era muito difícil de comparar em que nível é que estamos realmente. E assim que ias fora, era a realidade pura. E aí percebias em que patamar estavas e o que é que ainda poderias evoluir mais. Por isso, sempre fiz os concursos nessa perspectiva. E tu desde cedo soubeste que ias ser solista ou pensavas dar aulas? Ou é uma coisa que ainda tens ainda não está a definir, apesar de ser solista, mas ainda, por exemplo, dar Sim. aulas ou algo que tens em mente? Eu sempre gostei de dar aulas, na verdade. Quando já estava no college, logo no segundo ano de licenciatura, nós tínhamos uma disciplina que era Art of Teaching, era uma espécie de ensino da música, e eu gostei bastante, e desde aí, lá em Londres, comecei a dar aulas, até por um complemento, até não só de evolução. Eu sentia muito que, ao dar a aula, às vezes estava a dar aula a mim próprio, às vezes estava a falar com o aluno e a ensinar alguma coisa, e chegava à conclusão, pois tu próprio também devias pensar assim. E isso comecei a achar que era bastante benéfico para mim, mesmo que se fosse como solista, o objetivo era bastante bom dar aulas ocasionalmente, e tenho tentado sempre acompanhar isso, e tenho já há alguns anos tenho alguns alunos privados, pronto, um número um bocado limitado por causa das viagens todas que tenho que fazer, mas tenho mantido alguns alunos que volta e meia dou algumas aulas quando posso mais tempo, e eu acho isso bastante benéfico. E pronto, a parte solista era um dos objetivos, sim, mas eu não queria continuar apenas como solista, e não o faço apenas como solista. Eu adoro fazer música de câmara, e acho isso bastante importante, até porque o piano é um instrumento por si só bastante solitário. As horas de estudo que exige, a quantidade de horas que temos de estar sozinhos, e eu acho que isso é totalmente antimusical, em termos de fazer músicas com outros é muito importante, e isso para um pianista só é possível com música de câmara, porque não vamos tocar numa orquestra em princípio, e daí que gosto de fazer bastante música de câmara, e tenho tentado fazer cada vez mais, e experienciar com outras pessoas, outros músicos excelentes. Aprendemos também muito com isso. Sim, mesmo a nível pessoal, essa vida de solista, não é? Não deve ser fácil, porque as viagens fazes quase sempre, deves fazer sozinho, não é? Sim, E como é que se exato. lida com isso? Como é que se lida com essa, digamos, solidão, não é? Não é? Pois, às vezes é um bocadinho difícil, mas hoje em dia, com as tecnologias que temos, a verdade é que com as redes sociais nunca nos sentimos sozinhos. Eu posso estar sozinho a viajar para um certo sítio para dar um concerto, mas sei lá, posso estar ao telefone o tempo todo com alguém, posso fazer uma videochamada. Não é a mesma coisa, claro que não é a mesma coisa, mas pronto. E eu imagino o que é que seria antes, não é? Assim é. Que realmente viajávamos e era por carta e não tinhas notícias durante um mês inteiro, e aí se calhar era bem, bem diferente. Por isso eu acho que não me posso queixar propriamente, e, e, e com a facilidade, pronto, isto é falar antes da pandemia, com a facilidade de movimentação que temos, não estamos no local, como estamos de fora, estamos de volta, e pronto, apesar de ser difícil, eu já experienciei viajar em grupo, para música de câmara, e é totalmente diferente, até prefiro, obviamente, estar com mais gente durante a viagem, e termos este objetivo em comum, coisa que eu não estou tão habituado, porque viajo sozinho e o objetivo é o meu, vou eu dar o concerto e mais ninguém faz parte desse objetivo. E por isso é muito engraçado também fazê-lo, por exemplo, em trio, em que estamos três e todos estamos concentrados naquele objetivo final. De facto também é, é bastante bom. E eu falando um bocadinho, tens algum compositor que gostes mais? Ou que te identifiques mais? Essa pergunta é sempre difícil de responder, porque vai mudando ao longo do tempo, mas é difícil de escolher só um. É sempre difícil de responder a isso. Mas Mas eu, se calhar, tu diz. usas, vais mudando o que tocas consoante os países que vais, ou tens o teu, aquele que gostas mais e que está sempre incluído? Não, imagina, eu, ao longo do meu percurso, tive diferentes compositores em diferentes fases pelos quais estava maluco e gostava, adorava, e quase só tocava coisas desse compositor e tentava fazer integrais, seja de prelúdios, seja de sonatas, coisas assim, porque de facto
Mas chega a um ponto que, se calhar, já por ter descoberto tanto sobre esse compositor, estou mais curioso por um outro que, entretanto, por alguma influência começa a aparecer e acabo por me apaixonar por um compositor diferente, por isso é que vai alterando. Mas, claro que o compositor que eu adorava, de repente, não deixo de adorar, mas é diferente. Se calhar, Rachmaninoff, por exemplo, é um compositor que eu nunca deixo de gostar e ao longo do meu percurso tem estado sempre bastante presente, mas também, se calhar, se puder escolher três, se me deixares, podia ser o Rachmaninoff. Podia ser o Rachmaninoff, Liszt e Ravel. E neste momento, nesta pandemia, não é? Qual foi aquele que estudaste mais lá? Foi Chopin. Exato, foi Chopin. Porque tinha algumas peças de Chopin que gostava, alguns projetos que eu gostava de ter feito e nunca tinha tido tempo. E durante a pandemia, de repente, tinha muito tempo, então comecei a ver, sei lá, vi os estudos todos de Chopin, só assim por prazer, para os poder tocar quando quiser, e outras obras. E pronto, acabou por ser Chopin, na verdade. E quais são os teus objetivos para os próximos tempos? Tens assim alguns? Eu digo objetivos / sonhos, chamamos como tu. Certo. Eu, de momento, até estou bastante feliz da forma que estou, ou que estava antes da pandemia, e se pudesse continuar dessa forma, gostava de ter, se calhar, algum local onde eu pudesse iniciar uma classe mais a sério e pudesse, aos poucos, ainda que tivesse que ser, se calhar, num primeiro momento, uma classe bastante pequenina, por causa da quantidade de concertos que vou tendo. Gostava de ter uma classe onde, na parte pedagógica, pudesse também trabalhar nisso ao longo do tempo. Eu tenho também mostrado em pedagogia, ensino de música, e isso é, como eu já disse, é algo que eu gostava de fazer. E digamos que, sei lá, uma espécie de 60%, 40% em termos de concertos e parte pedagógica, eu acho que era um bom equilíbrio para mim. E como é que é uma pessoa como tu, que tinha tantos concertos, que vê tudo. Agora vamos à parte má. Tudo cancelado, não é? Como é que Sim, se pensa no que vem aí? Num... pois, é difícil de saber, porque pá, a parte de espetáculos, de concertos, foi das mais afetadas, se calhar junto com a restauração, não é? Mas mesmo a restauração agora já tem iniciado e os espetáculos ainda é assim, é totalmente compreensível. Eu não sei muito bem, acho que ninguém sabe o que é que vai ser, ninguém sabe se... Eu agora em julho já vou ter concertos, felizmente, mas é com condições bastante restritas, que se forem promotores privados, por exemplo, é um tipo de concerto que já não tem rentabilidade nenhuma e se não tiver apoios maiores, no futuro não pode existir simplesmente, porque dá prejuízo e, no fundo, infelizmente a economia tem que estar sempre presente até nos concertos e se a economia está má, a cultura vai ser muito difícil, mas eu espero que, eu tenho visto muita gente a lutar e a tentar contornar e ser flexível e adaptar a forma de promover os eventos. E tem resultado, porque a prova disso é que agora em junho já temos alguns concertos a acontecer. As condições, obviamente, que não são as melhores, mas tem acontecido e vamos nos adaptando com isso. Em julho também já vão existir bastantes concertos. E eu penso que, em termos de concertos pequeninos, é capaz de acontecer mais. Em termos de grandes festivais, isso se calhar vai ser mais difícil. Vai ser mais difícil voltar a ocorrer. Grandes obras que envolvem solistas, orquestra, coro completo, esse tipo de concertos, vai ser muito difícil de tão cedo voltar a acontecer, se calhar, mas nunca saberemos. Se de repente uma vacina já existir no final do ano, se calhar ficamos todos mais descansados. Tipo, neste momento, sem apoios, fazeres um recital, fazeres um. Que ganhes só com os bilhetes, vá, digamos, é quase suicídio. Não, ou tocas mesmo sozinho, porque tens a vantagem que podes fazer recital quase sozinho, Certo. mesmo sozinho, não paga tudo o que tu fizeste para aquilo. E o medo é, nós fazemos espetáculos, por exemplo, o InMusic também começa para a semana. Mas eu não sei se as pessoas vão, porque as pessoas têm receio.
Exatamente, exatamente. Ainda assim, eu tenho visto que os poucos espetáculos que já têm ocorrido, apesar de terem aquelas percentagens muito diminutas, de 20, 30% das salas, têm enchido muitos deles. Por isso, ainda assim, há muitas pessoas que não estão com esse receio e vão na mesma. É claro que, sobretudo, se calhar devem ser pessoas de não risco, ou não risco aparente, devido à idade e tudo o que sabemos. Mas sim, é difícil se tu deres um concerto sem apoios e se for nesse tipo de estratégia à base da bilheteira, fica difícil. Eu gosto de tocar e para mim eu toco todos os dias, mas para tocar em público é preciso certas condições e até por respeito a nós próprios e por respeito aos nossos colegas que estão na mesma profissão. E apesar de todos termos feito, ou quase todos termos feito durante a quarentena, algum tipo de experiências com concertos online e tudo isso, mas lá está, é uma situação difícil, mas eu creio que vai ser ultrapassada de direito e vai ser bem ultrapassada e em pouco tempo estaremos todos de volta outra vez ao ativo. E tu, o que é que tu achas, por exemplo, dos concertos online? Não achas que em algum momento pode arriscar os concertos ao vivo? Que as pessoas se habituem a não sair de casa? Óbvio que as pessoas vão ter sempre saudades e as pessoas... Bom, mas tu não achas que em algum momento que... Eu acho que não, porque eu acho que é um bom complemento, que é bom que possa existir. Quem preferir ver, eu acho que podemos comparar um bocado até com o futebol, quer dizer, o futebol é passado na televisão e os estádios continuam cheios, sobretudo se for um jogo interessante. Se calhar em Portugal, pronto, não é um grande exemplo, mas lá fora, as ligas de lá estrangeiras têm os estádios cheios e dão em todos os canais, muitas vezes em canais abertos. Eu acho que é apenas um complemento e acho bom porque nesta altura nem é um complemento, tem sido a única solução. Esse tipo de rentabilização, até com algumas plataformas de palcos online, não é? que rentabilizam alguns bilhetes vendidos online para as pessoas poderem ver o concerto através desses ingressos. Isso é uma boa, eu acho que é uma boa estratégia, mas da parte do público já se sabe que não é igual, estamos aqui num ecrã a ver, se calhar não temos um bom sistema de som, ou não vai ser a mesma experiência, e isso é como no futebol, é muito diferente irmos ao estádio e estarmos a vibrar lá, e irmos à Gulbenkian, ou ao CCV, ou à Casa da Música, e estarmos a vibrar lá no palco, lá no público, a ver os artistas no palco, é completamente diferente, por isso eu acho que não corre o risco nunca de substituir. E que conselhos dás aos jovens músicos nesta fase? Diz? Não percebi. Também fizeste sentir mal, te diga. Foi. Desculpa. Que conselhos dás aos jovens músicos nesta fase? Aos jovens músicos. Eu dou o conselho que dou quase sempre, que é continuar a trabalhar, ter a certeza, ou tentar ter a certeza dos objetivos a longo prazo e apesar de todos os problemas que possam acontecer no curto prazo, por muito que possam parecer que são problemas gigantescos e permanentes, a verdade é que com o passar do tempo acabamos por perceber que eram problemas insignificantes quando já vemos olhar para trás, obviamente. Na altura é sempre difícil, por isso eu acho que o mais importante é continuarem com a persistência, continuarem a ter objetivos bem claros do que querem atingir e como querem evoluir e o que gostam de fazer no fundo, e aí continuar a trabalhar. Então, quando é que é o teu próximo concerto? Porque... Olha, o meu próximo concerto é dia 10 de julho. É uma muito boa data. É uma muito boa data, vamos ser campeões europeus outra vez. E os meus anos, os meus anos, os meus anos. Também. Ei, tu há 4 anos ou há 3 anos deves ter tido um grande dia de aniversário. Sem dúvida. Muito bom. Muito bom. Mas vai ser em Lisboa e vai ser o triplo de Beethoven. Porque está quase esquecido, mas o Beethoven faria 250 anos este ano. E coitado, não teve todas as comemorações que estavam planeadas fazer, mas pronto, este triplo Beethoven faz parte dessas comemorações e felizmente vai acontecer ainda no dia 10, na Biblioteca Nacional, com a Orquestra Metropolitana de Lisboa. Muito bem. Olha, Vasco, eu te agradecer a conversa. Obrigado, eu. Não te conhecia
conhecia o nome, nunca tínhamos falado e foi um gosto. Sério, muito obrigado pelo convite e muitos parabéns pelo teu trabalho.